A Revolução de 1930 foi um divisor de águas na história política e militar do Brasil. Além de encerrar a chamada República Velha, alterou profundamente o equilíbrio de poder entre as forças armadas, favorecendo o exército e reduzindo a influência da marinha. O processo de marginalização naval teve raízes tanto políticas quanto estruturais, refletindo as disputas entre as forças militares e os interesses do novo governo de Getúlio Vargas. O contexto é que, antes de 1930, desde o final do século XIX, a Marinha do Brasil possuía uma tradição de protagonismo dentro das instituições militares. Durante o Império, ela desempenhou um papel central na defesa territorial e na manutenção da ordem interna, sendo utilizada para suprimir revoltas regionais e garantir a autoridade do governo central. Mesmo após a proclamação da República, a Marinha ainda gozava de certo prestígio, embora começasse a sofrer revés em relação ao exército. Durante a República Velha, que foi de 1889 a 1930, foi marcado por duas grandes revoltas navais, que desgastaram a imagem da Marinha diante das elites políticas, as quais foram a Revolta da Armada, que aconteceu entre 1893 e 1894, que foi um levante de oficiais navais contra o governo do Marechal Floriano Peixoto, que terminou com a derrota da Marinha e a consolidação do exército como força dominante. Sobre esse tema, eu já fiz um vídeo aqui no canal. E a segunda revolta desse período foi a Revolta dos Marinheiros, ou como é popularmente conhecida como Revolta da Chibata, que aconteceu em 1910. Um motim liderado por marinheiros de baixa patente, denunciando os castigos físicos ainda aplicados na tropa. O episódio resultou na anistia dos revoltosos, mas deixou sequelas políticas que marginalizaram a Marinha nos anos seguintes. Mesmo com essas crises, a Marinha passou por um período de modernização no início do século XX, especialmente com a chegada dos dreadnoughts, encouraçados modernos adquiridos pelo governo de Hermes da Fonseca. A compra do Minas Gerais e do São Paulo, que também já foram destacados em vídeos aqui no canal, transformou temporariamente a Marinha do Brasil em uma das mais poderosas do mundo. Porém, o favoritismo político e econômico dado ao exército começou a se acentuar nos anos seguintes. O exército passou por um processo de modernização doutrinária influenciado pelas missões militares estrangeiras, especialmente alemãs e francesas, enquanto a Marinha enfrentava corte no orçamento e dificuldades operacionais. A Revolução de 1930 foi o estopim para o enfraquecimento definitivo da Marinha. Liderada por Vargas e pelo Exército, o movimento derrubou Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, estabelecendo um novo governo centralizador. O Exército, que já vinha se fortalecendo politicamente, consolidou-se como a principal força armada do país. Os motivos para essa ascensão do Exército, em detrimento da Marinha, foram diversos. A Marinha era vista como uma força alinhada às oligarquias que governaram durante a República Velha. Como Vargas chegou ao poder com um discurso de renovação política, era natural que priorizasse o exército, que foi a espinha dorsal da Revolução. Os tenentes, grupos de militares de média patente que apoiaram Vargas, vinham principalmente do exército e desprezavam a Marinha, que era considerada uma instituição mais aristocrática e tradicionalista. A estratégia militar da época passou a priorizar a defesa terrestre do território nacional, relegando a Marinha a um papel secundário. Assim, com a vitória da Revolução, a Marinha perdeu não apenas influência política, mas também poder orçamentário e operacional. Com o novo governo Vargas, o Exército passou a receber a maior parte dos recursos destinados à defesa nacional. A Marinha, já enfraquecida desde a Primeira Guerra Mundial, viu sua situação se deteriorar ainda mais. Os encouraçados Minas Gerais e São Paulo, que outrora eram um símbolo do poder naval brasileiro, tornaram-se obsoletos rapidamente devido à falta de manutenção e modernização. A aquisição de novos navios foi reduzida, e a frota ficou defasada em relação às marinhas de países vizinhos, como a Argentina e Chile. A Força Aérea Naval foi extinta em 1941, transferindo suas funções para a recém-criada Força Aérea Brasileira, o que representou mais um golpe contra a autonomia da Marinha. Em 1932, uma nova revolta eclodiu em São Paulo, contra o governo Vargas, a Revolução Constitucionalista. A Marinha se viu dividida entre apoio a Vargas ou os paulistas. Alguns oficiais de alta patente simpatizavam com os revoltosos, o que aumentou ainda mais a desconfiança de Vargas em relação à força naval. Após a derrota dos paulistas, Vargas usou o episódio para justificar ainda mais cortes na Marinha e reforçar o exército como seu principal instrumento de poder. Outro evento importante nesse período foi a Intentona Comunista em 1935, uma tentativa de golpe liderada pela Aliança Nacional Libertadora, que contou com revoltas em Natal, Recife e no Rio de Janeiro. Vargas usou essa ameaça para consolidar seu poder e aumentar ainda mais a dependência do país no exército, marginalizando outras forças militares, incluindo a Marinha. O enfraquecimento da Marinha só começou a ser revestido com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, com o Atlântico Sul se tornando um teatro de guerra, devido à ação dos submarinos alemães.
Vargas foi forçado a modernizar a frota. A criação da Força Naval do Nordeste e a aquisição de novos navios dos Estados Unidos ajudaram a reequilibrar a balança entre exército e marinha. A Revolução de 1930 foi um momento crucial para a Marinha do Brasil, pois marcou sua perda de influência política e militar em favor do exército. Durante a era Vargas, a Marinha sofreu cortes orçamentários, perda de autonomia e enfraquecimento operacional, tornando-se uma força secundária na defesa nacional. Somente com a necessidade de enfrentar a ameaça dos submarinos na Segunda Guerra Mundial é que a Marinha começou a recuperar sua relevância estratégica. E essa é uma pequena pincelada sobre o declínio da Marinha em comparação ao Exército nos primeiros anos